Continuaremos então com a última parte agora, na nossa oficina de estimativa de custo, precificação e análise financeira para empreendimentos familiares rurais. Esta é a terceira parte da oficina, onde que a gente vai nos tratar agora do demonstrativo do resultado. Esta terceira parte vai resgatar as informações da segunda parte com relação à quantidade de bandejas de 250 gramas que eu simulei na comercialização e o preço que a gente chegamos lá, R$ 6,07. A quantidade seria 630 bandejas de 250 gramas e começamos também a colocar alguns conceitos que a gente viu na primeira parte, como a receita total. Então, primeiro seria o cálculo da receita total, fazendo a quantidade produzida ou aquela quantidade comercializada vezes o preço de R$ 6,07. Com isso a gente chegamos na receita total, é tudo que aquilo que da unidade produtida que vai entrar financeiramente. Essa é a primeira informação do demonstrativo do resultado. O demonstrativo, então, ele abrange algumas informações sobre receitas, custos, as despesas de comercialização, o excedente líquido. Todos aqueles valores que a gente calculamos, na segunda parte, a gente vai fazer um quadro resumo. Então vamos fazer primeiro, colocar a informação de receita. Receita total deu R$ 3.824,10. Essa é a primeira informação, aquele valor econômico que entrou no sistema produtivo. O agricultor produziu, vendeu toda a produção e chegou, veio para ele o valor de R$ 3.824,10. Porém, ele tem aqueles custos, né, que vai ter que ser pagos com essa receita. Então, a segunda informação que a gente resgatamos, vamos resgatar lá, seria aqueles quadros de custo variável e custo fixo. Esse é o primeiro quadro de custo variável, a gente já vimos na segunda parte. A informação que a gente temos aqui agora é esse valor, R$ 680,69, que é o custo variável total. Esta informação vai chegar lá naquele quadro do demonstrativo do resultado. Vamos ver então. Então aqui eu incluí aquele valor de custo variável, agora a gente vai chegar no custo fixo da mesma forma. Esse é aquele quadro que a gente vimos na segunda parte sobre os custos fixos que a gente estimamos. A informação aqui que a gente precisamos é essa que está em negrito de custo total, que é R$ 2.185,54. Estes então são aqueles custos totais que estão incluídos na produção. Então vamos incluir ele também no quadro do demonstrativo do resultado. E agora podemos fazer o custo total. O custo total é a soma entre o custo variável total e o custo fixo total. No nosso exemplo, na nossa simulação, deu R$ 2.866,24. A gente já começa a perceber que o custo foi menor do que a receita. Incluímos também na nossa fórmula do preço duas informações, que seria a despesa de comercialização e o excedente líquido, todas elas expressas em porcentagem. A despesa de comercialização calculamos 10% e o excedente líquido 15%. A gente vamos fazer o mesmo cálculo tanto para a despesa de comercialização quanto para o excedente líquido. Então eu peguei o valor total da receita vezes a quantidade expressa se for a despesa de comercialização, 0,10. Ou se for o excedente líquido,
0,15. Então, pego a receita total vezes esses valores. Vamos ver como fica. O primeiro cálculo, então, é da despesa de comercialização. 10 dividido por 100, que está dividido em porcentagem, né? Fica 0,1. Desse valor, 0,1, eu pego a receita total vezes 0,1. Me deu o resultado de 382,41. O excedente líquido é 15 dividido por 100, vai me dar 0,15, que eu vou multiplicar com a receita total, 3.824 vezes 0,15 vai me dar 573,62. Então essas duas informações eu pego elas e coloco lá naquele quadro do demonstrativo do resultado. Então fica assim o meu quadro de demonstrativo do resultado. Minha receita total, 3.824,10. E daí esses valores em vermelho significa que ele está subtraindo daquela receita total minha. O primeiro valor que está subtraindo é os custos totais, 2.866,24. Também subtrai a despesa de comercialização. Aqui eu 384,25 e o excedente líquido 573,62. Esses valores que eu estou subtraindo, se eu chegar, e tem que acontecer isso necessariamente, pegar minha receita total e abater em todos eles. Abatendo nos custos e da despesa de comercialização excedente líquido, ele tem que dar um resultado zero. Tudo que eu produzi, comercializei e obtive, eu irei remunerar esses fatores. Por isso que eu enfatizei a necessidade de colocar todos os custos, né? Porque necessariamente é dessa forma que a gente demonstra que, através de tudo que a gente recebeu, os custos serão remunerados. Porque, necessariamente, esta soma entre a receita total, os custos e a despesa e o excedente líquido, ele tem que zerar, tem que dar o zero. Isso significa que eu vou estar no vermelho? Não, porque eu zerei tudo. Todos os custos foram pagos e as despesas também, e sobrou o excedente líquido, aquela porcentagem que eu tiro, coloco em uma reserva, em uma conta, que no final de algum período eu posso reinvesti-lo, esse valor, na minha unidade produtiva. Então esta que é a questão de fazer todo o cálculo da análise econômica, chegar nesses cálculos onde que a gente constatamos todos os valores que serão pagos efetivamente, os custos, as despesas e o excedente líquido. Agora a gente vamos incrementar com mais uma informação importante, que é a margem de contribuição, que vai me dar o valor, vai contribuir nas formas de cálculo para que eu chegue da quantidade mínima que eu tenho que produzir e do valor mínimo que eu tenho que conseguir para que os meus custos e uma reserva minha, então todos os meus custos, sejam pagos. Isso a gente chama de ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio financeiro é aquele valor onde que todos os meus custos serão pagos. Eu não terei nem prejuízo, mas nenhum lucro, nenhum excedente para que eu possa reinvestir ou não. Então eu vou, de fato, empatar os meus custos com o que eu vendi. Tudo bem? E o ponto de equilíbrio quantitativo nada mais é do que esse valor expresso em unidades, do que aquela quantidade necessária para que, de fato, eu empate os meus custos com a minha receita. Então, a gente vai chegar nesses resultados agora. Primeiro, vamos ver como que chegamos na margem de contribuição.
A margem de contribuição, a gente chegamos no receita total menos despesa de comercialização e no custo variável. Então a gente pega a despesa de comercialização que a gente conseguimos, somamos com o custo variável. Desse valor, a gente temos a receita total. A receita total vai subtrair esse valor que a gente conseguimos. Este vai ser o valor da margem de contribuição. A margem de contribuição, se eu dividir agora este valor da margem de contribuição pela receita total, eu vou chegar em um valor, uma porcentagem, ou em um valor menos que 1, mais ou menos assim, né? E esse valor, eu pego o custo fixo, divido por este valor que eu chego e consigo o ponto de equilíbrio financeiro. É assim que a gente chega naquele valor de R$ 3.029,09. Vamos ver como que eu fiz esse cálculo? Então, eu tenho o custo fixo total, eu tenho aquele valor, divido pelo valor da margem de contribuição, que a margem de contribuição vai dividir com a receita total. Então, vemos aqui que eu pego 2.185,54 e as informações da margem de contribuição 2.759,16 divido por 3.824,10, eu chego no valor de 3.029. Esse valor vai ser para todos os custos, vão ser pagos e não vai ter nenhuma sobra, nada assim, vão ser empatados. Estes cálculos, geralmente, que a gente vemos a viabilidade econômica de um empreendimento, seja ele empreendimento familiar rural, seja ele empreendimento de pequeno porte urbano ou a médio porte urbano, dependendo da sua complexidade. Mas é geralmente adotado dessa forma. O ponto de equilíbrio quantitativo, a gente pegamos então esse valor de 3.029,09, que é um valor, divido pelo valor que seria o preço que a gente chegamos. Este valor não é reais, é 499 unidades. O que representa é que eu tenho que vender 499 bandejas para eu chegar neste valor de R$ 3.029, para onde que todos os meus custos serão efetivamente pagos. E seria este tipo de análise que a gente fazemos assim, com esses valores, esses cálculos. Eu deixo também que esta foi uma simulação e assim, a gente podemos fazer primeiro o levantamento e depois acompanhar a produção. Então, assim, embora a gente fizemos este levantamento, nada impede e é muito importante fazer um acompanhamento desses valores. Porque pode ser que a agricultora ela venha incorrer de outros custos que vai acontecendo durante o sistema produtivo que não foram calculados anteriormente ou não foi estipulado, ou então teve aqueles custos que foram menores, então tem essa variação. Por isso que a gente podemos dizer que quando que a gente vamos fazer a estimativa, o custo, já dei a resposta, seria a estimativa, o custo estimado, o preço estimado, a receita estimada, porque foi estimado anteriormente, foi feito o cálculo anteriormente. Quando que a gente fazemos o cálculo? Durante o processo produtivo, e a gente vai se deparar com o preço de mercado, e a gente adotamos o preço de mercado e fazemos a receita total, vai alterando de acordo com os preços praticados. A gente chegamos nos valores efetivos, no custo efetivo, na receita efetiva. Acredito que agora a agricultora possa olhar com esta análise econômica com
com um olhar um pouco com menos medo, com menos receio de adotar, assim, porque faz parte do processo de produção. E claro, queria agradecer a paciência, a compreensão e a atenção de cada um de vocês com todo este desenvolvimento desta oficina. Peço para os senhores que acompanhem as nossas mídias sociais, o Facebook ou o Instagram. Acompanhem, porque sempre tem algumas novidades ou algumas coisas pertinentes à agricultura e familiar, agroecologia e produção orgânica que estamos colocando lá, e também de outros parceiros que estamos conversando e divulgamos também. Queria agradecer a todos, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, valeu!